O projeto do curso de Pedagogia da Universidade de Sorocaba, intitulado Aula Magna, inicia-se no primeiro semestre de 2006 e tem como objetivo a abertura de espaço para depoimentos orais de professores, ex-professores, coordenadores e todos os envolvidos com o curso ao longo de sua história. De cunho memorialístico, tais depoimentos são gravados no Laboratório de Comunicação da Uniso e estão disponibilizados tanto à comunidade acadêmica quanto ao público externo interessados em conhecer a história do curso de Pedagogia na expressão dos seus protagonistas. Professora Vânia Regina Boschetti. Formação acadêmica, graduada em Filosofia pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Sorocaba, graduada em Pedagogia pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Sorocaba, especialista em História Contemporânea e Relações Internacionais, mestre em Educação pela Universidade Metodista de Piracicaba, doutor em Geografia Humana pela Universidade de São Paulo. Atividades na Universidade de Sorocaba, Uniso, professora titular de História da Educação do curso de Pedagogia, professora convidada do Programa de Pós-Graduação em Educação nível mestrado, integrante da Comissão Técnica do Programa de Iniciação Científica, integrante do Comitê de Ética, conselheira do Conselho Municipal de Educação. Professor Edson Segamarchi. Nasceu em Sorocaba em 5 de julho de 1931. Cursou Pedagogia na então Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Sorocaba. É mestre em Ciências Sociais pela Escola de Sociologia e Política da USP. Foi professor de Sociologia nos cursos de licenciatura e bacharelado na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Sorocaba e na Universidade de Sorocaba por cerca de 40 anos. Foi diretor da então Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras no período de março de 1974 a março de 1980. Foi diretor do Serviço Social da Indústria, SESI, por cerca de 35 anos. Professor Vladimir dos Santos. Nasceu em Piracicaba em 14 de agosto de 1935. Reside em Sorocaba desde 1955. Fez Pedagogia na então Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Sorocaba. É mestre e doutor em Educação pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Foi diretor técnico da Organização Sorocabana de Ensino por cerca de 36 anos. Lecionou currículos e programas na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Sorocaba e na Universidade de Sorocaba por cerca de 40 anos. Foi assessor pedagógico da Universidade de Sorocaba. Ocupou a cadeira que tem como patrono Anísio Teixeira na Academia Sorocabana de Letras. Tem livros e inúmeros ensaios e artigos publicados em periódicos, revistas e jornais de Sorocaba. Estamos começando hoje o desenvolvimento de um projeto chamado Aula Magna, que é promovido pelo curso de Pedagogia da Universidade de Sorocaba. Como primeira atividade, o primeiro colóquio desse projeto, nós temos hoje a presença de 2 professores que foram professores da universidade, mesmo da antiga Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Sorocaba, da Faculdade de Administração e Ciências Contábeis também, que deram origem à universidade. Professor Vladimir dos Santos, professor Edson Segamarchi, que nesse primeiro colóquio memorialístico vêm até nós novamente, retornam à instituição para trazer um pouco, não só da própria história de vida profissional, como da própria história da Universidade de Sorocaba. Falar de educação superior de Sorocaba, sem mencionar a presença e a participação dos professores Vladimir e Edson, seria uma lacuna imperdoável. Então, nada mais justo e nada mais apropriado que começarmos esse nosso colóquio com a presença dos 2 professores. Então, eu pediria que, a seu tempo, cada um deles fizesse uma breve referência do seu trabalho, da sua formação, né, e do trabalho que desenvolveram no ensino superior em Sorocaba, desde da década de 50, quando começamos com os primeiros cursos da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Sorocaba.
professor Edson, pode ser? Eu estou na Uniso há 40 anos. Comecei na Faculdade de Filosofia. A minha formação de graduação é em Pedagogia. Embora eu tivesse estudado letras, essas coisas todas, né? Mas fundamentalmente foi Pedagogia. E depois em Ciências Sociais. Aí eu fui professor de Sociologia da Educação e Sociologia Geral na Faculdade de Ciências Contábeis e Administrativas e na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Sorocaba. Aí eu comecei em 1964, embora tenha sido já em 62 o exercício da monitoria, aquela época era monitor, etc. Dava aula para os próprios colegas de outros cursos, era auxiliar do professor titular, fazia de tudo. Não é? E o interesse era ficar no ambiente, permanecer ali. Então, durante esse longo período, eu tive a oportunidade de ser diretor da Faculdade de Filosofia de 1974 a 1980, março de 74 a março de 80. Foi um período terrível, de grandes dificuldades. Primeiro, no regime político. Estávamos em plena ditadura militar. Pegamos um período muito longo. E a Faculdade de Filosofia, por sua vinculação histórica, etc., ela era muito... tinha os seus holofotes voltados para ela. É assim que o regime dominador funcionava. Aliada a essa dificuldade, existia uma outra seríssima, que era a financeira. Estávamos passando por uma crise muito séria, porque não havia muita procura, a demanda era pequeniníssima, o que hoje é diferente. Um caso muito estranho, em que nós fazíamos o vestibular e preenchíamos muito mal, 200, 250 alunos, no máximo. Não é? Então, a situação é precaríssima, a situação financeira. E foram esforços inauditos, que até arrepia um pouco lembrar. Não é? Até não é bom muito lembrar, né? Só fazer assim uma aparente informação. Mas eu tive a chance, tive muitos momentos felizes. Também fui, não era coordenador, era chefe de departamento, era departamento. A coordenação de hoje foi o departamento Isso. de ontem, do curso de Pedagogia, do curso de Ciências, não era Ciências Sociais, era uma outra disciplina própria da época. Fui vice-diretor, o falecido professor Lauro foi diretor 2 anos, faleceu em exercício, quando eu assumi, terminei o mandato tampão. E fui reeleito, naquela época a eleição não era decidida por escolha, era por votação. Eu tive uma votação muito expressiva dos colegas, da congregação. No Conselho Superior, fui aceito plenamente. Na época, o bispo da época apenas referendava, tinha voto de Minerva e referendava, né? Não escolhia. Então eu tive uma representação muito expressiva por parte dos colegas. Eu acho que, trabalhando com alunos, aprendi muito. O horário nobre, no noturno, é onde nós tínhamos alunos, realmente. Durante o dia, na minha segunda gestão, eu tive como vice uma professora, foi a primeira professora que exerceu a direção junto comigo. Nós promovemos a instituição, instituímos cursos novos, cursos de artes industriais, técnicas comerciais, o próprio curso de matemática, do qual participou muito o falecido professor Arthur Fonseca, não é? Que na época era deputado federal e nos ajudou lá. Enfim, procuramos fazer o melhor possível.
E os momentos eu posso garantir que os momentos mais felizes foram aqueles em que eu, por pouco tempo, exerci as funções cumulativamente de professor e diretor. Porque eu ainda entendo que é na sala de aula que a gente tem alegria. É exatamente, a escola é um conjunto desses fatores, direção, professores, trabalhadores de todas as formas, mas os alunos dão vida à escola. E é ali que realmente eu tive muita alegria, tanto nos cursos de pedagogia como da administração, da Faculdade de Ciências Contábeis e Administrativas, com cursos que foram se diversificando. Então, essa história, eu não me regozijo tanto de tê-la feito, dela participado intensamente. O que me dá prazer é ver no que ela se transformou. Não é? Quer dizer, na nossa Uniso, a Universidade de Sorocaba, que contou com uma continuidade de trabalho dessa equipe que está aí, do atual reitor, que foi um baluarte na construção dessa universidade. Então, é isso que me dá uma grande satisfação. E eu confesso que dentro dessa visão, assim, meio saudosista, também continuo achando falta de alunos. E de colegas, esse contato, esse cotidiano, isso é enriquecedor. Não acho falta da parte institucional, a parte chata, aborrecida, escrituração, notas, avaliação, etc. Né? Burocrático. É o burocrático, não acho falta disso, mas acho falta, assim, muita, desse contato com os alunos e com os colegas. Disso eu me enriqueci muito, desse cotidiano. Então, uma história, assim, rapidamente do que fizemos, né, em relação ao que hoje é a Uniso, está aí. Pode ser que eu tenha me esquecido de alguma coisa, mas hoje o importante foi dito. A colaboração dos professores da época, já muitos falecidos, entre eles o Nelson Guedes, o Gozano, o Tortello, né, e outros professores excepcionais da época. Havia muita seriedade, como há hoje. O alunado, completamente diferente. Claro, houve muitas transformações, né, e não podia ser diferente. Mas eu tive muita colaboração da corporação de professores. Eu soube lidar com eles, eu soube trabalhar com essa forma de relacionamento. Eu fui um diretor que frequentava todas as noites a sala dos professores, exceto se eu tivesse envolvido com muitos problemas administrativos, etc. Senão, toda hora de intervalo lá estava eu, para piadas, para conversa, etc. Né? Então, no momento de eu ser reconduzido para a segunda gestão, eu fiquei meio em dúvida se deveria ou não. E o falecido Dom Melhado, o bispo da época, insistiu que eu continuasse, porque seria uma crise se eu deixasse, a faculdade estava naquela situação dificílima, etc. Mas eu pensava muito que os 2 anos já foram muito sofridos, né? E os professores todos, não, você tem que ser, aquela adesão, etc. E eu tive uma expressão, foi assim, uma média de 85% nos votos, não é? Então, isso também me levou a ficar entusiasmado. O que hoje, na minha idade, não seria fácil me convencer. Fatalmente não seria. Mas, na época, valeu a pena. Então, tenho essas recordações agradáveis. Mas as maiores ficam realmente destinadas àquelas que vieram de alunos. Tudo bem. E o Vladimir? A minha ligação com a faculdade, embora não como professor, é mais antiga, né? Ele também se formou aqui na Faculdade de Filosofia, mas eu sou da segunda turma. A segunda turma as aulas começaram em 1955. Eu havia me formado no curso normal em Piracicaba, porque pobre ou ia ser professor no máximo. Ou então, não tinha faculdade, não existia faculdade disso, daquilo. São Paulo tinha algumas poucas coisas. E eu, com meu diploma, fim de 54,
peguei meu diploma, onde é que eu vou? Todo mundo que quisesse ser professor tinha que começar dando aula em Xiririca. Xiririca, tinha que viajar um dia de barco para chegar lá. Mas aí eu desci em Sorocaba, encontrei um amigo, ele falou, olha, vou fazer faculdade, está começou esse ano passado, até começou mais tarde. Vamos fazer o vestibular. Ele falou, faz pedagogia. Eu nem sabia direito o que era isso. E fiz o vestibular. Fiz o vestibular mesmo porque não pagava. Na época não pagava. Então, porque se tivesse que pagar, isso seria mais ou menos como imaginar hoje que eu vou andar no submarino ou pilotar um caça F-16 ou coisa parecida. É fora de cogitação, né? Mas não pagava. Não custa nada tentar, né? Então, fiz o vestibular, entrei numa turma que nós éramos em 6 alunos. Dá até para nomear. Odinir, Nair, Lodir está vivo. Nair, o Alípio também falecido, os dois. Cidias Ogarbe, que eu não vi mais. O Clarice Angelotti, que eu nunca mais vi, e disse que mora aqui. Vejo. Não, ela não mora aqui. Não mora aqui? Não, ela mora em Osasco. E o 6º homem era eu, né? Então, uma turma de 6 alunos. Começamos em 55 e terminamos em 55, 56, 57, 58. Como menino, porque eu tinha em 55, eu ia fazer 20 anos, né? Estava com 19. Mas aí eu comecei logo a lecionar na Organização Sorocabana de Ensino, matemática, e mais tarde fui para a diretoria, porque o Edson era diretor lá e pediu para eu ajudar e tal, e eu fui na condição de vice dele, depois continuei. Então, na OSA eu fiquei até 95, fiquei 39 anos. Em 71, a Uniso me pediu o pessoal da Uniso me pediu para lecionar lá, currículos e programas. Então eu comecei a lecionar na Uniso. E eu fiz até 2004, quando o problema na máquina aqui me fez parar de subir escada, descer escada. Então parei. Não porque já tenho tempo, né? Sou modelo 35, em 1935. Então, nessa altura, o amortecedor já não funciona mais. O problema da máquina, embora o computador de bordo esteja relativamente bem. Em cima. Então, eu fiquei esse tempo todo. Em 73, eu dei seguimento na minha preparação para continuar o curso superior. Eu fiz o mestrado na PUC de São Paulo, porque até então, até 71, o mestrado, não existia o curso de mestrado. Aí o Ministério foi depois da 5.540 em 68, é que criaram. Então, na PUC começou em 71. E eu fiz na turma de 73, terminei em 78, final de 78, 5 anos. Depois do meu doutorado eu fiz mais recentemente, né? Também na PUC de São Paulo. E já fiz algumas coisas na carreira de professor. Eu nunca ocupei cargo de diretor, exceto uma vez. Lamentei até que eu tive que tomar conta do departamento, coisa que você faz com habilidade exemplar. E agora Magda, né? Agora Magda. Agora, eu diria o seguinte, eu gostei de ser professor na vida. E como o Edson disse, eu sinto saudade de ser professor. Isso não quer dizer que eu gostei de todos os meus alunos. Tinha os que eu não gostava. Em compensação, tinha uma turma muito boa, coisa que não tinha na minha turma da faculdade, porque nem tinha gente suficiente para isso. Uma turma. Uma turma, éramos 6, era um bloquinho. E naquele tempo, as coisas eram assim. Então, mas eu tive gente muito boa, fico satisfeito. Hoje, às vezes, eu vejo no jornal, fulano de tal, diretor aqui, e é gente que eu não errei no meu diagnóstico. Isso aqui vai longe, pensei comigo muitas vezes. E sempre tive uma postura como professor. Eu nunca gostei do professor ortodoxo. Aliás, bom assunto esse. Eu nunca gostei do professor ortodoxo, né? Que chega lá, chamada, vamos ver, olha aí, silêncio. Eu, às vezes, tinha medo de mim, mas, por culpa não minha deles, né? E não fazia chamada.
até relapso nesse particular, de vai embora, quem não quer, vai embora daí. Agora, evidentemente, isso significava que os que ficavam estavam interessados em estudar, não é? Mesmo porque eu não acredito na ideia de que o problema do estudante brasileiro hoje é falta de oportunidade. E não será isso que vai resolver o nosso problema. Porque o aluno entra, mas ele não quer estudar. Ele quer outra coisa. Sim. Então, não basta ter vagas, etc., cotas, essas coisas daí, se ele não quer. Como o aluno do ensino fundamental, a mesma coisa. Quer dizer, apesar de todos os esforços, apesar de Bolsa Família e não sei mais o quê, e tentativa de controle de fora, essa coisa toda, as crianças continuam saindo da escola, não vão lá. O trabalho que eu fiz em 80, já naquela época, me indicava isso. Os alunos saíram da escola, não porque eram reprovados, vamos dizer que de 6 milhões de crianças no ensino fundamental naquela época, de primeira série, mais ou menos uns 10% não fazia segunda. E não era porque havia sido reprovado, simplesmente sumia, mesmo tendo sido aprovado. Então, botar o camada que não quer, eu sou nesse particular, eu sou absolutamente liberal. Eu acho que ninguém deve fazer o que não precisa, que não tem vontade de fazer. É claro, aquilo que está previsto na legislação tem que fazer. Tem que cumprir. Porque a sociedade, afinal de contas, tem que... Agora, é preciso atentar bem para isto, porque muitas vezes as coisas de interesse de governo são apresentadas como sendo institucionais da nação ou do país, e não é isso. Mas eu, hoje, estou aposentado. Dizem que aposentadoria, quando eu me aposentar, vou fazer isso, não faz nada, né? Porque acontece o seguinte, não tem tempo para nada, eu continuo sem tempo. Aliás, eu não sei como é que eu dava aula antes. E sempre tem quem chega em casa e pede alguma coisa e pede outra. Não venho na Uniso desde que me aposentei, não compareço aqui, meu amigo Edson é mais frequente aí com o pessoal. De vez em quando ele cumpre melhor essa obrigação. Às vezes eu vou à PUC em São Paulo, até recentemente saiu um livro lá que tem um capítulo meu, e é isso. Eu tenho a impressão que gostaria que você me perguntasse, se fosse o caso, alguma coisa que pudesse... O curso de pedagogia, só queria complementar, ele passou por diversas transformações. Muitas. E eu acho que até hoje tem um problema sério de decidir se é pedagogia ou é ciências da educação. Essa ideia da pedagogia, ela nasceu nos anos 20, mais ou menos 30, com a ideia de que podia ser uma ciência. Pedagogia podia ser uma ciência. E que teria um objeto próprio, métodos próprios, etc. Mas ela se serve da psicologia, ela se serve da história, ela se serve disso, da administração. Então, em alguns lugares, como Portugal, por exemplo, o que existe lá é um curso de ciências da educação. Não existe uma matéria chamada pedagogia. Como aqui, muitas vezes, não existiu. Porque não seleciona uma coisa a outra. Então, porque na medida em que você faz ciências da educação, o foco é diferente. Então, pode ter professor de filosofia, de história, etc. Não tem nenhum pedagogo. Mas, quando você faz um curso de educação ou de pedagogia, que são, em certo sentido, sinônimas, como campo de conhecimento, aí fica esquisito que haja um curso, às vezes, de mestrado, onde não tem nenhum pedagogo. Entendeu? Então, em razão disso, eu diria que essa é uma questão importante e que eu não acredito que a tal da reforma universitária que vem aí vai resolver. Uma pré-discussão aí, né, da reforma. Exato. Inclusive saíram também as diretrizes
de pedagogia foram homologados aí recentemente, mas demorou muito, acho que foi o último curso a ter as diretrizes estabelecidas, e a gente ainda tem um pouco de receio de pegar e transformá-la numa ação funcional e operacional do curso, né? Porque é um pouco cedo. É um pouco cedo. Quando o senhor comenta da sua trajetória dentro da faculdade, dois aspectos foram interessantes, que são realidades que existiam antes e que agora a gente não tem mais. Né? Quer dizer, não só naquilo que o senhor diz, como na sua fala também. Então, dois aspectos que, como a sua participação no campo administrativo da instituição foi mais forte, professor, uma consideração sobre esses dois aspectos. Primeiro, na fala do professor Vladimir, ele diz que ele veio fazer faculdade no momento que o curso era gratuito. Caso contrário, não iria. Então, houve um momento que essa instituição, mesmo não sendo, nunca tendo sido uma instituição pública, ela não era, não havia uma mensalidade a ser cumprida pelos alunos. Então, porque houve uma época que mesmo não sendo pública, ela era gratuita e ela deixa de ser. E o segundo aspecto, quando o senhor fala da sua participação nas instâncias administrativas da instituição, como vice-diretor, como diretor e até como chefe de departamento, houve assim uma particular preocupação da sua parte em dizer que havia uma eleição direta, havia uma manifestação da congregação, né? A congregação era formada por todos os professores, que também, com o passar do tempo, isso deixou de existir dentro da universidade. Qual a importância e quais as ações, de que maneira o senhor poderia fazer uma análise desse aspecto da gratuidade e de uma participação direta dos professores na escolha de seus representantes, né? Naquela época, evidentemente? Quando iniciei a função de diretor, a faculdade já era paga. Então o senhor não pegou a fase da gratuidade. Sei que já havia problemas. Eu controlava o fluxo do dinheiro diariamente. Então 10 centavos na época era dinheiro, sabe? Eu era um tio Patinhas. O pessoal que trabalhava comigo, do qual ainda resta um lá, que é o Feliciano. Antaninho. Ele é testemunha disso. Cada vez que eu vou lá, ele diz, mas como você era pão duro. Quer dizer, eu controlava porque o dinheiro era escasso. Não é? Então, eu sentia bem esse problema. Depois passei a senti-lo como professor aqui, vendo os alunos com uma dificuldade enorme de pagar. Eu tive alunos no curso de administração, que a aula começava às 7, ele chegava às 8. Um caso. Era um moço preto, negro. Trabalhava em carvoaria. Então ele chegava mais ainda. Aí eu disse, moço, você não é falta, não estou dando falta para você, porque sei que você trabalhava num canto aí numa carvoaria dentro do Brigadeiro Tobias. Ele me contava a história, eu queria sempre saber a história do aluno. Eu disse, não seria melhor você deixar para fazer quando você estivesse um pouquinho mais folgado na vida, você vai perder o ano. Porque tem professor que está pondo falta, ele se queixava. E outra, você não está acompanhando. Ah, professor, mas eu tenho direito como ser humano, quer dizer, já atendeu diferente, né? E tudo bem, então você fica aí, só que vamos combinar o seguinte, você dorme à vontade, como você dorme sempre, mas o seu colega fica incumbido de cutucar quando você for roncar, porque perturba a turma, gosta da risada. Aí não dá para... Tá certo, eu dormia mesmo e tal. No fim do semestre, desistiu antes das provas, um caso. Então, a gente via outros, né? Ultimamente, eu aprendi a trabalhar, até andei recortando alguma coisa aqui para ver se fosse útil, né? Porque não sabia bem o que ia fazer, né? Até perguntei ao Vladimir, sabe o que você vai fazer lá? Ele disse, eu não sei bem, mas vamos lá, né? Então, eu vi alunas no curso de administração à noite, porque à noite eu só trabalhava com administração ultimamente. Ultimamente não, nos últimos 15 anos. Ficou um bom tempo, né? Foi. Só de dia, de manhã, eu trabalhava com a pedagogia. Então eu vi alunas que choravam porque não podiam gastar R$3 para mimeografar o que eu trazia para elemento de trabalho para elas.
Quer dizer, é uma miséria que me contagiava. Então, é um negócio triste, né? Triste. Então, você falou aí que não acredita que não seja oportuno, não haja estudante porque por falta de oportunidade. Eu acho que o problema é esse. É nessa circunstância que está existindo o grande problema, né? Quem tem condições financeiras vai estudar. Essa menina, aí os alunos, eu quis ficar bravo, porque eu não entendia nesse negócio. Você vê mesmo com a experiência da idade. Isso faz 4, 5 anos. Eu deixei faz 2 anos. Aí os alunos falaram, professor, é verdade, ela não pode mesmo. Então eu dei. Esse é um problema sério. Agora, eu até como testemunha e participante da coisa, eu gostaria de contar esse episódio aqui. Em 55, quando eu entrei, já fazia 2 anos, dois anos que a faculdade, foi o segundo ano. 55, 56, eu não paguei. Você fez curso de 4 anos. De 4 anos. Então, quando eu estava no 3º ano, 57, acabou o dinheiro. A Fundação Scarpa, que mantinha a faculdade, e mantinha por quê? Porque a Fundação Scarpa criou-se essa fundação para fazer isso. Por obra de 2, não sei nem se são sorocabanos, mas estavam lá. O prefeito Galberto Moreira, que sempre foi denegrido, e do padre Pieroni, que também fundou a medicina, a Faculdade de Direito. Os dois criaram, eles saíram carregando o processo debaixo do braço, foram para lá, foram para cá, naquela época era Rio de Janeiro, foram para o Rio, voltaram. E acabou saindo da faculdade. Quem paga? O Galberto e o padre Pieroni tinham conseguido que a mãe dos Scarpa, acho que é a dona Carlota, não sei. Dona Carlota. Fizesse essa fundação e que ela ia pagar. E começou a funcionar. Só que depois de 57, eles perceberam que o negócio era muito mais caro do que parecia, né? Porque o número de professores, estadia, todo mundo vinha de São Paulo. Fora. Mesmo porque a nossa faculdade era a 4ª faculdade do estado de São Paulo. A primeira foi a USP em 34. Só formou a primeira turma em 42 de pedagogia. Em 50, a PUC, que resultou da fusão do Sede Sapiense com o Colégio São Bento, criaram a PUC em 50. Em 52, foi a 3ª, 52 foi a faculdade da PUC, hoje PUC de Campinas. Em 54, Sorocaba. Sorocaba foi a 4ª faculdade, então por isso que eu não sabia nem o que era isso. Em 58, quando nós nos formamos em 6 alunos, a USP formou 18. Veja só, o tempo formando 1, 2, 3, a partir de 47, 48, porque só começou a funcionar em 42. Daí formou 1, 2, mais 2, não sei o quê. E o ano de 58, que nós éramos em 6, a USP estava formando 18, se não me engano, mais ou menos. Então as coisas eram assim. Aí quando a Fundação Scarpa não pode mais, então a prefeitura assumiu a faculdade, mas tinha que resolver esse problema E nessa oportunidade, o diretor era o Dom Beda Cruz, beneditino. Muito amigo meu. Já naquela época eu tinha muito amizade com ele. E o Dom Beda fez um plano mirabolantes, comprar terrenos, depois investir, fazer render. Não deu certo. Mas aí apareceram alguns professores, 2 tomaram a frente, o Burejon e o José Gomes Caetano, e fizeram um projeto na Assembleia Legislativa. Eles não, o deputado. Osni Silveira. Esse deputado fez um projeto na Assembleia que a faculdade daqui seria agregada à USP. Então não teria uma fundação nenhuma, é a USP. Não existia o Nesp, não existia nada disso. Nada, isso vem nem tudo faculdade, depois. Vem tudo depois. E eu me engajei nesse trabalho de ajudar tanto o Morejon como o Caetano e mais alguns alunos, e fomos. E quando foi no final do ano, estávamos já no mérito do negócio para ser aprovado, parecia favas contadas. Parece-me que foi depois o senador Calazans, era deputado, apresentou um substitutivo que é o seguinte: continua a fundação,
não mexe porque está dando briga, porque havia o pessoal que não queria. Que não queria. A USP, né, reagiu um pouco. Hã? A USP reagiu também, né? Não, Mas a USP local, não, a USP aceitou. né? Os professores Havia um problema eram da USP. local, né, Era um problema Vladimir? local da igreja, sobretudo. O pessoal saiu à rua para evitar. E saí, tem até um episódio que, quando eu vi aquilo, eu falei, acabou. Nós estávamos coletando assinatura para um abaixo-assinado monstro, então havíamos construído na praça um quiosque, muito bem feito, num domingo à noite, repentinamente, eu estava lá na praça, eu não estava dentro eu estava assim, né? Repentinamente foi um blackout total, não durou 3 minutos. Quando acendeu, as luzes se acenderam, não existia mais a barraca, tinha pedaço da barraca lá na rua Brigadeiro Tobias e tal. Bom, a conclusão, passou o projeto do senador. E qual era o projeto dele? Não tem, continua do jeito que está, só que o Estado vai dar dinheiro para manter a faculdade, um dinheiro que foi apresentado, não me lembro quanto, em cotas de 10 mil, qualquer coisa assim, durante 10 anos. Então ele começou pagando 57 e foi até 66, se não me engano. Quando chegou em 66, e agora? Então o jeito foi cobrar. Foi aí que começou, a faculdade começou a cobrar. Então as turmas que frequentaram até ali não pagavam. Um pouco antes, talvez, se não me engano, andaram cobrando uma parte, sabe, já não dava mais o dinheiro que vinha do Estado, né? Então, a razão pela qual, não é, nós éramos em 6, não tinha mais alunos, havia poucos pretendentes e o vestibular também reprovava a gente, não era como é hoje, classificatório. Era eliminatório. O vestibular ele nasceu como exame vestibular para ver se você tinha condições de fazer curso. Na época em que, antes de 42, que não precisava ter diploma de ensino médio, precisava ter um exame para ver se você sabe escrever e ler. Então nasceu o exame vestibular. Quando começou a regularizar em 42, o ensino médio, passou a existir certificado para a faculdade, continuaram mantendo o exame. E o exame foi até 68, e começou a criar problemas. Em 66, 67, começou a criar problema, o Passarinho era o ministro da Educação, porque os alunos achavam que eu fui aprovado, eu sou excedente, eu quero minha vaga, eu tive mais que a nota mínima. Então ele mudou, ele disse, não há mais exame vestibular, há concurso vestibular. O pessoal continuou chamando de exame, né? E agora, em 96, nossa 93, 94, não é nem exame, nem concurso, seletivo. Processo seletivo. Mas são coisas distintas, até fenomenologicamente, uma coisa é exame, que era para ver se o sujeito podia estudar. Que foi o que eu fiz. Concurso. Outro é o concurso, entra quem, no limite das vagas, o número clausus que chama. E outra agora é um negócio mais liberal, no sentido de que cada um valsa como pode. É um processo seletivo, né? Agora, o problema é que a faculdade, por falta de fontes externas de financiamento, ela passou a depender cada vez mais de turmas maiores, não é? Então, minha turma era para ter 30, tinha 6 só. Hoje devia ter 50, tem 100 em cada classe. E olha lá. Então, esse é um problema que eu reputo sério. A faculdade, a universidade vai ter que, mais cedo ou mais tarde, resolver esse tipo de problema. Professor, a segunda parte a questão das eleições, né? Eleição para departamento, chefe de departamento, para diretor. Em tese, eu acho que é importante que se faça eleição. Eu me sentia um diretor representando o grupo docente. Havia a figura representativa. Não é? Entendo que a situação hoje é diferente. Não é? Não só pela parte estatutária, mas pela necessidade de funcionar, eu acho que é o que se está fazendo. Mas eu ainda sou favorável, acho que tem muito mais autenticidade. E é muito mais tranquilo para o diretor ou a autoridade de momento exercer a sua função plenamente com
com muita categoria, com muito direito, com muita plenitude, porque realmente ele tem atrás de si uma representação. Os professores o fizeram diretor. Legítimo, né? Legítimo. Legítimo. Isso vocês lembrou muito bem. Isso até hoje eu guardo como... E às vezes em sala de aula eu falava isso. Isso eu guardo com muita satisfação. Eu não fui escolhido. Aliás, Dom Melhado apenas nomeou. Era normalmente... A tendência era essa, né? Ele apenas nomeou. Ratificar. Não. Ele dependia dele sempre a nomeação. Ele recebia o resultado. Era discutido no Conselho Superior, que também tinha a votação, né? E com lista tríplice, né? Lista tríplice. Eu apareci nas 3 listas tríplices, né? Foi uma votação estrondosa, viu? Tipo, Em 74 eu estava lá. Você estava lá, né? Você lembra, né? Acho que você foi meu eleitor, não foi? Fui seu eleitor. Olha. Fui seu eleitor. O voto era secreto. O voto secreto, né? O voto era secreto. Então, isso você lembrou bem, viu? É uma das satisfações que eu até hoje mantenho com muita dignidade. Eu fui realmente eleito. As eleições diretas, digamos assim, dentro da instituição, existiram enquanto fomos faculdade, né? Depois, quando passamos para faculdades integradas, já houve uma redistribuição das funções, porque daí era o diretor de uma faculdade, era o diretor-geral e o diretor da FAF, né, da antiga Faculdade de Filosofia, e o diretor da antiga FACS. E depois já não houve mais. E até entendo que razões muito fortes, naturalmente, levaram a essa atual situação, né? Inclusive aqueles sérios desentendimentos num corpo de professores que já se desintegrava até em tantas na lutas, fase de transição. Ideologias, desentendimento, interesses, etc., né? Então, acho que foi uma medida necessária, mas acho que realmente o ideal é a eleição do qual participam professores, alunos, representantes de alunos. Né? Então, realmente, eu acho que... A última eleição a diretor da faculdade teve, além de todos os professores que votavam, um percentual de alunos, não é? Os alunos representavam 10%. E foi definidor, inclusive, da eleição do diretor. O voto dos alunos realmente foi o elemento divisor de águas aí. Quando a professora Sônia foi eleita, já estava assim, né? Não, continuava sendo eleição direta. Só professores votavam. Quando a Sônia foi eleita, só professores. Quando o professor Jaime foi eleito, já tinha participação de alunos. Né? Que houve eleição, a eleição era para diretor da faculdade e vice-diretor da faculdade. Nesse aspecto, aí para os dois, não sei qual, os dois poderiam responder. Já que o senhor tocou no assunto, que houve no momento da proposta pela instituição da Universidade de Sorocaba, politicamente, ideologicamente, um grupo de professores se colocou contrário. Na tentativa de fazer da faculdade uma instituição pública, um grupo local se manifestou contrário. Quer dizer, se a história tivesse corrido de maneira diferente, seríamos hoje o que é uma Unesp, né? Seríamos um braço da talvez USP. Talvez tivesse acabado em nada. Que foi no final dos anos 60 que começaram a criar faculdades. As faculdades. Então, essas interferências, ou esse posicionamento, porque no momento, Vladimir, você fala, eu vim fazer faculdade sem saber direito o que era, sem saber sequer o que era pedagogia. Exato. E me vi num contexto, e por esse contexto você se fez professor, apesar de ter exercido uma outra função, não do magistério, você foi funcionário público federal. Né? Auditor fiscal da Previdência. Da Previdência. O senhor, professor, também trabalhou no SESI, né, com uma função diferenciada da função acadêmica e da função docente. Mas, de qualquer maneira, os dois têm, acho que como grande identificador pessoal e profissional, o fato de terem passado por cursos da área de humanas e serem professores. Como explicar isso? Não, fiz uma faculdade, vim para uma faculdade sem saber o que era, me engajei no movimento em prol dessa instituição ter recursos e, portanto, ser pública.
E daí um terceiro momento, ideologicamente, um grupo que, e aí eu já estava presente na instituição, que dizia não somos contra a universidade, mas o processo que está sendo feito. Com a vivência, e aí evidentemente sem entrar no mérito do certo ou do errado, com a vivência de vocês enquanto cidadãos, profissionais, pessoas de uma formação muito consistente, teoricamente falando, como vocês veem esses movimentos que, num primeiro momento, poderia parecer muito pacífico? Quem não quer que a instituição seja pública? Quem não quer uma universidade em Sorocaba? Quem não quer votar e participar diretamente? E, de repente, quando os fatos e os fenômenos vêm para o universo do concreto, a gente vê que não é tão pacífico assim. A gente percebe que vários interesses ou várias questões mostram, né, que existem posturas que na cabeça, de repente, da gente poderia parecer radical demais e jamais iriam acontecer. Qual dos dois que poderia? O problema, essa questão da universidade, eu não cheguei, eu não me lembro de ter havido, você disse que houve um movimento contra, eu achei que, que faltava, né, eu acho que tinha que começar descobrindo, eu cheguei a dizer isto pro Aldo, na época. Olha, quando se transformou as faculdades integradas em universidades. Olha, antes de tudo, entendo que devem ser descobertas fontes alternativas de receita, sob pena de virar uma escola que depende de aluno. E uma universidade é muito mais cara do que uma escola ou uma faculdade. Por exemplo, você tem um diretor, tem um secretário, tem isso, meia dúzia de pessoas, né? Uma pessoa de abnegados que trabalham quase de graça com o diretor, não é verdade? E na universidade não, a universidade é outra coisa, é outro nível. Agora, por outro lado, Sorocaba, infelizmente, se vê algum tempo, tudo que acontece aqui, pelo menos até agora, tem acontecido assim de segunda mão, para não dizer outra coisa. Há muito tempo já eu notei que Sorocaba, abaixo da linha da Castelo Branco, que ela é talvez a cidade mais importante, ao sul da Castelo Branco, ao sul dessa, ela nunca teve nenhuma faculdade pública. E, no entanto, Botucatu, que está lá no fim, já tem. E outras cidades têm, cidades mais novas. Assis tem. Assis, todas. Rio Claro, Bauru. Bauru, o Colégio das Matas de Bauru transformou em faculdade. E que faculdade, e que faculdade, forte, né? Influente na região. Sorocaba não. Sorocaba sempre se contentou em ter faculdade de filosofia, de administração, de educação física, uma faculdade de medicina também que passou pelos mesmos problemas da faculdade de filosofia. E que acabou sendo encampada pela PUC de São Paulo, até por prestígio. Uma faculdade de Direito que nunca quis ser além da faculdade de Direito com um único curso e mais nada. curso e não quis mais e não se agregou nem à universidade na época, como a faculdade de Educação Física. Eles não se interessaram por integrar uma faculdade que seria... Então, eu acho que a Uniso é um projeto grandioso. Eu, quando chego aqui, eu não cheguei da aula aqui, participei de um pouco de reuniões aqui, eu chego e vejo essa monumentalidade dos prédios, da vida acadêmica, o restaurante aí, ainda que custe algum dinheiro, eu acho que isso paga plenamente, não é? E, então, eu só me lamento de não poder estar aqui. Está aqui. Né? E uma das coisas que o Edson falou isso de passagem, o pior de tudo de largar a mão de ser professor é porque você deixa de fazer uma coisa que gosta. Sempre gostei de ser professor. Sempre me gratifiquei. Aprendi muito mais, talvez, do que ensinei. Então, eu só tenho que desejar que a Uniso, independente do histórico, porque as coisas são como as águas que passam, né? Você vai passando, elas vão acontecendo. Aquilo já foi história. O que podia ter acontecido, não aconteceu. Hoje é irrelevante saber se foi ou não foi. Agora,
Hoje, por exemplo, mesmo agora que está se fazendo o UFSCar, Universidade de São Carlos, é um apêndice de São Carlos. Sim. Não sei até onde vai funcionar. A Unesp, não é a Unesp, é um apêndice da Unesp, entendeu? Então há uma tendência de Sorocaba se permitir não ter uma universidade sorocabana pública inteira, por inteiro. Essa de São Carlos, eu me lembro que foi criada pelo Jango Goulart e nunca chegou a sair do papel. Depois foram fazendo e acabaram fazendo sair do papel. E outras faculdades federais, Minas tem mais faculdade federal do que em qualquer lugar. Impressionante. Onde você vai em Minas tem uma faculdade federal. Até porque talvez o Juscelino, depois, até mais não, ele já contou isso. Mas Sorocaba não. Sorocaba sempre esteve pedindo, né, implorando coisas, e depois você descobre que os outros têm aquilo que não tivemos, né? Unicamp veio muito depois de Sorocaba, né? Então, de fora eu torço pela Uniso, gosto da Uniso, acho que vai indo muito bem. O Aldo agora, ele tem uma liderança positiva em cima dos professores. Eu acho que isso é muito importante. Espero que não falte, que ele sobre para semente, né? Porque ele, além de tudo, tem uma saúde de ferro. O que é muito e disposição, bom, né? mais que saúde e disposição. Está assumindo hoje como conselheiro. Então, é isso a minha preocupação com a universidade hoje. Certo. Me sinto ainda um filho dileto. Tenho no meu carro, apesar de ter parado, um negocinho lá que me lembra que eu sou da Uniso. Vai ser sempre. Aquele do estacionamento? Mas não uso. Para conseguir entrar aqui quando ele precisar. O senhor gostaria de completar alguma coisa? Fala do Vladimir, professora? Eu estou de acordo com isso mesmo, né? Bom, eu vou puxar agora duas coisinhas em relação ao senhor e a ele, de convivência na sala dos professores. A gente conviveu há muito tempo, em horários, por prática de trabalho, e durante um certo tempo, talvez até por essas experiências como aluno que trabalhava na carvoaria, o senhor tinha uma frase que dizia sempre: nós não temos alunos que trabalham, nós temos trabalhadores que estudam. E isso é uma grande diferença, isso é uma grande dificuldade. Nós não temos estudantes, nós temos alunos que também estudam. Trabalhadores que estudam, né? De uma certa maneira, quando o senhor falou sobre o aluno que dormia, que chegava à tarde, que abandonou, já responde um pouco. Mas, na perspectiva de um país como o nosso, com o tipo de economia que tem, com as dependências que carrega, uma história de políticas educacionais nem sempre contempladoras do direito, mas com caráter muito mais, às vezes, assistencial, qual seria a solução para isso? Quer dizer, ou a gente continuará cada vez mais com trabalhadores que estudam, ou seja, que vêm para a universidade e vão para a escola do jeito que dá, do jeito que pode, e fazem Sabe, Vânia, quando eu fazia essa brincadeira, realmente tinha endereços. Sim. Porque nós estamos com um grande número de professores novos, entusiasmados. Eu me lembrava na época dos 35 anos, então você achava que sabia bastante, agora a gente sabe que não sabe nada, mas na época, não é? Então tinha endereços, quer dizer, nós temos que modificar o nosso tipo de trabalho. Como eu não sou versado em didática, entende? Inclusive, colecionei alguma coisa aqui, porque agora eu ando estudando de tudo, né? Agora eu leio o que eu quero, né? Não o que eu preciso dar aula. Então, eu já tive essa preocupação sempre, porque foi assim, Vânia. O Vladimir contou como ele chegou. Eu não contei como eu cheguei. Não é? Na verdade, esta preocupação que você está levantando aí, eu venho lidando com ela, mas mal lidado. Entende? Só preocupação. Então eu fazia essa chamada para os professores que ouviam aquele comentário em sala de aula, né? Porque apertei isso, porque não presta, é só isso e tal. Então, eu acho que nós temos que trabalhar
com um trabalhador. E que no horário noturno é, por definição, onde se encontram professores e alunos cansados, não adianta querer mentir. Então eu fiquei mais realista, entende? E com mais, digamos que ultimamente eu tinha mais condições de falar, porque os outros não podiam falar. Certo. Não é? Então, essa preocupação de trabalhar com o aluno, eu vi no curso de adultos, que eu também sou normalista como o Vladimir. E eu comecei dando aula nos cursos de adultos aqui, nos cursos da estamparia, das fábricas. Eu fiz pesquisas nas indústrias têxteis da região, que depois foram ajudar o meu trabalho. Eu já fazia isso, porque eu tinha esse objetivo, queria chegar nisso. Mas fazia com a maior boa vontade. Então eu dava aula das 7h30 às 9h para curso de adultos, trabalhadores, mal cheirosos, pobres, miseráveis, explorados. E das 9 às 10, eu conversava com eles, mas não em carteiras enfileiradas, como diz aqui o autor que eu trouxe para dizer a vocês, que isso está errado numa escola. Eu conversava com eles em forma de U ou de ferradura, sei lá. Não é? Aí é que nós ficávamos amigos, porque na aula eu precisava da produção. Ele diz aqui, não precisa se preocupar em atender 100% da exigência mas há quem cobre isto. O professor pode não se preocupar, mas vem alguém aí de um ministério intitulado inspetor, e isso é importante para ele. Não é? Eu me lembro, faço aqui um parêntese, eu estava dando aula no Trujillo, de manhã, a Sônia era a diretora, e alguém me chama na sala de aula, a Sônia quer falar com você. É a inspetora que está lá, é um problema com o seu diário de classe. Então eu fui ver, Sônia, o que é. A Sônia toda nervosa, me levou lá, a mulher, me lembro como se fora hoje, escrevendo, a senhora quer falar comigo? Ela, quero. Digo, se a senhora olhar para mim, eu fico mais feliz. Assim. Ela olhou assim, uma cara feia, né? O senhor não deixa o seu diário no lugar que devia deixar. Digo, se a senhora me permite, eu vou esclarecer. O diário não pode ficar aqui embaixo, porque eu dou aula lá em cima para acho que era uma classe, né? Depois era administração. E administração era pedagogia. Então eu perco 10 minutos, no mínimo, para descer até aqui e subir para pegar o diário. Então, prejudica os alunos. Então já deixo o diário lá. Mas assim mesmo, o senhor precisa cumprir essa norma. Digo, tudo bem, será cumprido. Quer dizer, mais uma decepção. Sim. Não é? Então, essa preocupação de trabalhar com aluno começou lá com o curso de adultos. Mas eu não aprendi direito. Porque eu não fui um professor dócil por muitos anos. Faz 15 anos que eu fui um professor dócil. Professor que entende os alunos, entende essa realidade, porque me faltava entender essa realidade de onde provém o aluno, de onde o aluno é originário. Do seu trabalho, da sua casa, que não tem biblioteca, que não assina jornal, que não tem condição para ler, porque não tem dinheiro para comprar livro e não tem tempo para frequentar a biblioteca. E o problema dele é que você resolva. Tudo isso pode estar errado na teoria, mas é a prática. Então, realmente, tinha endereço certo. Eu aprendi depois de algum tempo, e aí me achei no direito de fazer as críticas. Né? Quer dizer, eu vivi isso, você não deve viver assim. Então, principalmente na sala de administração de empresas. Né? Eu batia muito nas costas. Estou, moço, está gostando daqui? Era novo. Pretende ficar? Então, precisa conhecer bem os alunos, etc. Estou vendo sua conversa aí. É só uma sugestão de quem está aqui há 30 e tantos anos na época. Não é? Quer dizer, conhecer de onde... Eu acho importantíssimo isso. Então, foi quando eu comecei a trabalhar com aluno, dessa forma porque trabalhei no curso de adultos. Valeu a pena lá. Mas depois não pude pôr em prática, porque o contexto dizia que eu tinha que ser aquele professor autoritário. O professor valia pela sua presença autoritária na sala de aula. Lembra esse tempo do começo, né? E a conversa, e você não podia ser um professor fraco, um professor que dá nota de graça. A nota tem que ser suada. E os que foram meus alunos lembravam que eu fazia suar mesmo para ler, não é? Quantos professores estão aí lecionando hoje, né, que foram meus alunos, são testemunhas disso. Há uns 15 anos para cá que eu comecei a pôr em prática aquele aprendizado inicial com aquela gente humilde.
Foi com eles que eu aprendi. Porque aí eles falavam comigo. Aí eles conversavam. E ficavam lá. Estavam cansados, tinham trabalhado o dia todo, saíam assim uma meia hora antes do curso iniciar e ficavam das 7h30 às 9h aprendendo, eu alfabetizando. Das 9 às 10, conversando. Eu queria saber dos seus usos, costumes, e eles falavam, era um prazer enorme. Ora, na sala depois eu não deixava o aluno falar, quem falava era eu, Magister Dictus. Certo? Agora, depois quando eu comecei a deixar o aluno falar mais do que eu, né, a situação foi melhorando. Então aí eu me realizei mesmo como professor esses últimos 15 anos. Deixei grandes amigos, né, e produtos, porque até hoje encontro com alunos que dizem, professor, aquele estilo de aula que o senhor fazia no curso de administração, hein, que tinha aula comigo no primeiro ano, depois não me via mais. Né? Até hoje eu me lembro, professor, encontrei com um aluno há 15 dias na rua. Até hoje eu me lembro. Hoje fui comprar tinta, encontro um aluno formado. Se o senhor lembra do seu trabalho lá, gostava daquilo que o senhor fazia, ele acho que não sabe bem e tal, mas acho que foi importante. Olha, eu pensei que tendo um negócio aqui, que ele é sócio da Casa de Tinta, eu não precisasse fazer administração, mas valeu muito. Eu precisava fazer sim. Enfim, isto é como disse o Vladimir, é o que deixa saudades da gente. Professor, um bom tempo, quando seus netos começaram a crescer, um dia na sala dos professores, você disse o seguinte, que acompanhando o crescimento dos netos, dava para ver perfeitamente as etapas, os estágios de desenvolvimento estabelecidos pelo Piaget. É uma questão de aplicabilidade da teoria à prática que é tão defendida, tão comentada e tão pouco desenvolvida. Como, na sua perspectiva, se não houver esse conhecimento, essa leitura, essa formação como a sua, de quem leu muito, de quem estudou bastante, de quem continua escrevendo, de quem continua publicando, um professor ele tem condições de fazer essa articulação, de ver na prática o referencial teórico que ele leu nos livros, que ele pesquisou para fazer um trabalho? Tem. Só que acontece o seguinte, essa é uma questão que, quando eu falei que não basta ter a oportunidade de vir, é preciso que ele queira vir. É porque pode vir, aí ele entra aqui e não sabe o que quer. Não, eu vou levar uma vida de ascese acadêmica, que eu vou estudar, mesmo que eu tenha que trabalhar nas horas vagas. Eu sempre estudei na minha vida, com tanto serviço e tal, mestrado, doutorado, eu fiz trabalhando. Então, é importante isso. O camarada tem que eu quero isso, então eu vou fazer até as últimas consequências. Quando eu vejo o Ronaldinho, o gaúcho, dizendo que ele dormia com a bola, levantava com a bola, nem foi estudar, porque ele ficou tão íntimo da bola. E o outro, quer dizer, então o aluno tem que fazer isso. Entendeu? Eu gostaria de ter, eu gostei sempre dos alunos que para sério. E os meus netos que estão aí, agora os adolescentes já estão até confirmando a idade das operações concretas, me pedindo certas coisas. E tem uma netinha de 3 anos que é o terror e continua tudo lá mesmo quer dizer, seguindo sensório motor, né? Pré-lógico, operações contréditas, etc. E a única coisa que eu avancei, acho que melhorou, os estudos avançaram em cima do Piaget, ultrapassaram, é a ideia de que nós temos uma rede de representações e as coisas se resolvem nesse nível de pontos e relações. Então, cada vez que eu estudo alguma coisa, estudo e digo, para que serve isto? Lá. E, ao mesmo tempo, eu explico uma porção de pontos com alguma coisa que eu li. Então, eu faço a imersão no assunto. Então, atualmente, eu estou lendo Eco, Humberto Eco, tudo de Humberto Eco. Né? Então, eu vou aproveitando. Já li Garcia Marques, já li Machado de Assis, já li... Dewey. Você continua tudo. Continuo lendo Dewey. Continuo lendo Dewey, continuo lendo a história da Segunda Guerra. Então, cada vez que eu pego algum tema, eu vou até as últimas consequências, estabelecendo relações com as coisas que eu já sei.
E já li isso aí. Não li. Enquanto eu não tiver mergulhado mesmo no assunto, eu não... E é isto. De modo que eu já vi o moço aí avisando que o nosso tempo está encerrando. De modo que felicidade para vocês. Obrigada. Eu fico satisfeito de ter estado aqui nesses instantes. Obrigada. Eu também agradeço a oportunidade de vir aqui, de revisitar, né, e de encontrar colegas. Eu agradeço também, e não só agradeço em nome do curso de Pedagogia, que eu estou aqui no papel do curso, né, como uma das professoras integrantes do Colegiado de Pedagogia, e particularmente, né, ao professor Vladimir, ao professor Edson, com quem eu tive uma convivência muito próxima, para quem eu dedico ao mesmo tempo o respeito de ex-aluna e um carinho muito, muito grande do tempo todo que a gente dividiu a sala dos professores, as salas de aulas do curso de Pedagogia, nesse tempo todo que a gente trabalhou. Agradeço muito o abraço de todo o colegiado e a gente espera que vocês continuem aqui e serão sempre professores da casa. Um grande abraço e obrigada.